Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Josué, capítulo de número 2. Hoje nós vamos meditar nesse texto maravilhoso que ressalta a graça, bondade e misericórdia do Senhor. Eu não vou ler agora os 24 versículos, eu vou ler apenas o versículo 1, e à medida que eu for expondo o texto, nós vamos passar por esses versículos. Então, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, Josué capítulo 2, versículo 1, que nos diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos orar. Senhor Deus, Deus querido, que alegria, Senhor, estarmos aqui reunidos na Tua presença, nesse salão de culto, para Te adorar na beleza da Tua santidade, em espírito e em verdade. Deus amado, nós rogamos, Senhor Deus, na autoridade do nome do mediador Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento. Ensina, Senhor Deus, a Tua igreja a entender, a compreender esse texto que fala sobre a graça do Senhor na vida de uma pecadora e a graça do Senhor na vida de vários pecadores, que somos todos nós aqui, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições bíblicas no Antigo Testamento, e hoje nós vamos para o segundo sermão no livro de Josué. No primeiro sermão, nós começamos com um chamado de Josué no capítulo 1, versículo 1 a 9. E o que nós aprendemos ali? Nós aprendemos que as promessas do Senhor, elas não falham. O livro de Josué, lá no capítulo de número 24, ele tem ali o tema principal, é que as promessas do Senhor não falharam. Nenhuma das promessas do Senhor falharam. Todas elas se cumpriram. Então, nós vimos que o Senhor, ele havia prometido para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, de que aquele povo iria entrar dentro da terra de Canaã. E agora o Senhor, ou seja, na época de Josué, o Senhor então falou para Josué que ele iria entrar junto com aquele povo. Então Deus cumpriu as suas promessas. Vimos também que o Senhor prometeu para Josué de que ele estaria com Josué em todas as circunstâncias, ou seja, até o final da sua vida. Logo, nós trouxemos também uma aplicação para nós, porque Jesus Cristo em Mateus 24, ele prometeu, Mateus 28, ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. E vimos, por fim, que naquele primeiro capítulo, que Josué deveria se basear, se debruçar na palavra do Senhor. Ou seja, ele deveria meditar, andar segundo a palavra, e não é diferente conosco. E hoje, meus irmãos, o que nós vamos ver agora no capítulo 2? Nós vamos ver uma história extraordinária. Uma história que revela a graça de Deus na vida de uma pecadora, na vida de uma prostituta chamada Raabe. No capítulo 2, nós temos Josué, ele enviando 2 espias, 2 espiões, à terra de Canaã, principalmente ali a terra de Jericó, a cidade de Jericó. Por quê? Ele queria saber dos pontos fracos da cidade de Jericó, do exército de Jericó, né, como que eles eram, quais eram as suas fragilidades, os seus pontos fortes. E aí eles mandaram aqueles 2 homens, mas de uma forma inusitada, não para Deus, ou inesperada, obviamente, para Deus, mas para aqueles 2 espias. Eles foram encontrar as respostas para o relatório deles, aonde? Em um bordel, em um lugar de prostituição, com uma prostituta chamada Raabe. Naquele lugar, eles descobriram e preencheram o seu relatório para levar para o general Josué, de que lá tinha uma serva do Senhor, uma mulher que havia se convertido dentro daquele bordel, e que aquela mulher, por intermédio dela, eles obtiveram ali o relatório sobre o povo. Como é que estava aquela cidade? Como é que estava o povo de Jericó? Eles estavam apavorados, estavam morrendo de medo. Então, o texto começa com o envio dos espias,
eles recebem o relatório e voltam dizendo para Josué, olha, o povo está morrendo de medo. Certamente o Senhor nos entregou essa cidade, essa terra para nós. E o maravilhoso, a graça sendo ressaltada dentro do texto, é que Raabe, ela obteve a salvação física, porque no momento oportuno que o povo entrou dentro da terra, ela e sua família foram livres daquilo, mas o principal, ela obteve a salvação da sua alma. Deus entrou em uma aliança com ela. Então, se preparem que é um texto maravilhoso, que certamente eu creio que vai falar com vocês. Vamos entender um pouquinho, meus irmãos, antes de nós vermos os pontos. O livro, o capítulo 2 de Josué, ele tem uma estrutura bem interessante. Ele me lembra, sabe o quê? Um sanduíche. Imagine aí um x-salada, tá? Você tem o pão e você tem as fatias, né, daquele pão, né, dentro de um sanduíche. Dentro do pão você tem aquelas coisas que para alguns não são as partes importantes. Vamos colocar as alfaces, tá? E lá no meio você tem o quê? Você tem ali a carne, o tutano ou o peito de peru, sei lá, o que quer que seja que você goste ali. E o capítulo, ele leva mais ou menos a essa estrutura. Por quê? No capítulo 1, ou melhor, no versículo 1 e os versículos 23 e 24, nós temos como se fosse ali as fatias do pão. Porque o versículo 1 mostra os espias sendo enviados por Josué para espiar a terra. E no final dessa passagem 23 e 24, nós temos o retorno dos espias para Josué. Então, o texto começa com as duas fatias do pão, o envio dos espias e o retorno dos espias. Mas depois a gente começa, então, no conteúdo, no meio, a gente tem a narrativa, a gente tem a história. Os pontos importantes e os pontos que não são tão importantes. As alfaces. As alfaces seria o que ali? Do versículo 2 até o versículo de número 7, nós temos a proteção dos espias providencialmente por intermédio de Raabe. Os espias foram protegidos por ela. E nos versículos 15, do 15 até o 22, nós temos a proteção de Raabe e da sua família. Foi prometido ali pelos espias de que quando eles entrassem dentro de Jericó, que nada aconteceria com ela e nem com a sua família, por causa daquele fio de escarlata que ela iria colocar na sua casa, apontando para Cristo. Mas isso ainda não é o ponto principal. Qual que é o ponto principal? A carne mesmo, ali do nosso x-salada. O ponto principal é o versículo 8 até o versículo de número 14. Porque ali nós temos a confissão de Raabe de que ela cria no Senhor, ou seja, de que ela se converteu dentro daquele bordel, ouvindo provavelmente de alguns soldados ali sobre quem era Deus, o que o Senhor estava fazendo com o povo de Israel, e ali então ela confessa a sua fé. Então nós vamos seguir essa estrutura, a estrutura do próprio texto, tá? Como é que vai ser os nossos pontos? Primeiro, nós vamos ver o envio e o retorno dos espias, versículo 1 e os versículos 23 e 24. Segundo, nós veremos a proteção dos espias e a proteção de Raabe e a sua família, os versículos 2 a 7 e 15 a 22. E por fim, o ponto principal, a carne ali, né, o evangelho mesmo, nós veremos a confissão de Raabe nos versículos 8 a 14. Então, o envio e o retorno, a proteção e a confissão, ok? Então vamos para o primeiro ponto. O texto ele vai começar com o envio e o retorno dos espias. Então, o que a gente deve entender aqui? Israel não tinha entrado ainda dentro da terra, ok? Eles estavam ali às margens da terra, olhando a terra, e principalmente ali até a cidade de Jericó, e aí Josué pega e envia espias. Então, olhe para o versículo 1, que começa assim. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Sitim foi uma região muito importante para vários eventos que ocorreram dentro do povo de Israel.
Por exemplo, foi lá que ocorreu aquela história de Balaão e a jumenta. Foi também lá que o povo de Israel, conforme Números 25, eles foram seduzidos a adorarem outros ídolos e a se prostituírem. Foi em Sitim também que foi feito um grande censo, como está registrado em Números 26. Em Sitim, Josué foi declarado como sucessor de Moisés, e foi em Sitim que Josué ele enviou os 2 espiões, os 2 espias, para olharem aquela terra. Então, olhe mais uma vez para o texto. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Por que aqueles homens deveriam ir ali para aquela terra de Jericó? O objetivo era eles conhecerem um pouco dos pontos de fragilidade daquela terra. Era conhecer os pontos fortes. Eles estão com medo emocionalmente ou não. Tem um ditado que a gente às vezes usa: a pessoa é sangue no olho. Já viu aquilo assim? Como se fosse, o exército pode ser pequeno, mas os caras são guerreiros mesmo. Então eles foram ali para ter uma ideia sobre isso. E seria, meus amados irmãos, a entrada deles em Jericó seria o segundo grande desafio do povo de Israel. Porque o primeiro grande desafio, que nós ainda vamos ver, se assim Deus quiser, nos próximos sermões, é o povo atravessar o Rio Jordão numa época de cheia. Como que eles iriam fazer isso? Nós já sabemos que foi um grande milagre da parte do Senhor, que o Senhor vai abrir o Rio Jordão. Então esse era o primeiro grande desafio para o general Josué. Mas o segundo era que depois desse Rio Jordão que estava em cheia, tinha uma cidade que tinha uma muralha imensa. Nós estávamos conversando aqui, eu e a Lara, sobre os muros de Jericó. Meus irmãos, aquilo ali era tão alto e tão largo, que lá nas muralhas de Jericó tinha casas lá em cima. Você acredita nisso? Casas em cima do muro de Jericó. Carruagens passavam por ali. Pessoas transitavam por sobre aquele muro. Então, havia uma dificuldade de você atravessar o rio e uma dificuldade agora, como que eu vou entrar dentro dessa cidade? Porque justamente era a primeira cidade da terra de Canaã. Eles teriam esse grande desafio. Mas eles foram lá. Eles foram lá para obter o quê? Um relatório. Diz o texto aí: foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Irmãos, o fato do texto mostrar que eles pousaram ali, a ideia não era somente que aquela casa era a casa de Raabe, mas que aquela casa era um prostíbulo, era um local de prostituição, era um local onde as pessoas da cidade iam ali para se prostituir. E o que tem a ver os espias pousarem ali, ficarem ali naquele lugar? Será que eles foram para buscar sexo? É claro que não. Eles foram estrategicamente naquele lugar porque era o lugar mais viável para eles obterem informações sobre aquele lugar, sobre aquela cidade. Então, o camarada que estava lá, depois de tomar alguns vinhos, alguns drinks, digamos assim, começaria a falar demais. Certamente iria falar tanto do desespero deles. Rapaz, a gente está com medo, porque lá do outro lado ouvimos falar que tem um exército poderosíssimo de um Deus poderoso que destruiu o exército de Seom, de Og, esse povo, o Deus deles, abriu o Mar Vermelho e eles estão vindo para cá. E justamente, preste muita atenção, como que a providência do Senhor às vezes é estranha para nós. Justamente em um bordel, em um local de prostituição, é que os 2 espiões, eles acharam o relatório para enviar para Josué. Foi lá. Porque lá eles descobriram 2 coisas. Há uma serva do Senhor aqui que é crente. Ela se converteu. Provavelmente a conversão dela, meus irmãos, não foi através de um evangelista, uma pessoa que foi mesmo imbuída assim, eu vou pregar a palavra para essa mulher, não.
ela ouviu a palavra do Senhor lá no meio daquele ambiente de pessoas que estavam com medo, dizendo sobre Israel, dizendo sobre o Deus de Israel, mas a palavra do Senhor chegou até o coração dela e ela se converteu. Mas eles descobriram também, através daquela mulher naquele lugar, que o povo, como que eles estavam? Morrendo de medo. Eles estavam desesperados com a entrada de Israel em Jericó. Então, eles conseguiram o relatório deles. Então, como eu disse para vocês, nós temos aqui as fatias do pão, do nosso hambúrguer, tá? Nós temos o quê? A primeira fatia, os espias foram enviados. A segunda fatia, preenchendo aqui, os espias retornaram. Tanto que vocês podem ver, eu quero que vocês abram, o versículo 23, que é o finalzinho, vai dizer assim, 23 e 24. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Todos os moradores estão morrendo de medo, estão tremendo ali de medo. Então, qual foi a conclusão? O Senhor nos deu essa terra, vamos entrar. Eles voltaram trazendo esse relatório para Josué, mas quem deu essas informações? Raabe. Raabe, a prostituta, que na verdade fora prostituta e agora naquele momento já convertida, já servindo ao Senhor, temendo a Deus e não temendo aos homens, não com medo da sua própria vida, mas fazendo aquilo para a glória do Senhor, ela então, ela dá esse relatório. Então esse é o primeiro ponto. As duas fatias do pão, tá? E os espias foram enviados e os espias retornaram. Mas em segundo lugar, nós temos... qual é a minha verdade? Bem, as pessoas vieram aqui, os espias vieram, tá? Mas eles não foram por ali, na verdade eles estão escondidos aqui na minha casa. Agora, olha a continuidade do texto, que vai explicar isso. Fizeram subir ao eirado, os escondera entre as canas do linho que disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Ou seja, fechou-se a porta ali daquela cidade. Vejam que Raabe ajudou, protegeu. A providência do Senhor é que uma mulher se converteu em um prostíbulo e aqueles dois espias foram salvos ali por intermédio daquela mulher. Agora, tem uma coisa, meus amados irmãos, que pode ser que você já esteja aí pensando, e muitas pessoas acabam se prendendo a isso, é a ideia da mentira de Raabe. Muitas pessoas se prendem nisso, mas Raabe mentiu, e aí, pastor, é lícito a pessoa mentir? Meus irmãos, obviamente mentira é pecado. Mas a proposta do autor, a proposta do livro, não é tratar sobre isso. Muitas das vezes a gente quer se prender em coisas que o próprio texto não está tratando. O autor não está tratando sobre isso. A ideia não é falar dessa questão ética, do que Raabe fez, mas o ponto principal são os versículos 8 a 14, que vai falar daquilo que ela ouviu. Ela ouviu falar sobre o Senhor e ela então se converteu. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é que a nossa preocupação deve ser entender o que o texto, o que o autor está falando, e não tentar discutir aquilo que não foi discutido pelo autor. Vocês não vão ver aqui, em nenhum momento, ele falando sobre a mentira de Raabe. E detalhe, nem no restante do cânon das Sagradas Escrituras, onde fala-se de Raabe, não é também comentado sobre a mentira dela. Pelo contrário, o que é comentado e que é ressaltado é a fé de Raabe. Vocês perceberam que hoje, vocês viram por que nós começamos com o texto da genealogia de Cristo, aquele tanto de nome ali, estranho, e o pastor leu muito bem, eu teria muita dificuldade na leitura daqueles nomes. Por que nós lemos aquele ali? Porque lá no versículo 5 da genealogia,
nós temos ali o nome de Raabe. Ela entra, meus amados irmãos, a prostituta que foi alcançada pela graça de Deus, ela entra dentro daquela genealogia que culmina com a vinda do Messias. Que honra, meus amados irmãos. Olhem alguns textos, só para vocês terem uma ideia do que o Senhor fez por esta mulher. Hebreus capítulo 11. Abram aí, Hebreus 11, versículo 30 e 31. E depois nós vamos ler Tiago 2, 25 e 26. Hebreus diz assim, Hebreus 11, 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, ela é mencionada não pela mentira, mas ela é mencionada pela fé. Ela é colocada aqui, meus amados irmãos, dentro daquela galeria dos heróis da fé. Raabe. E lá em Tiago, capítulo 2, versículo 25 e 26, diz assim, Tiago 2, 25 e 26, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando Tiago fala que ela foi justificada pelas obras, não há uma contradição quando Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Mas porque quem é justificado pela fé, isso é demonstrado através de obras. Através de uma vida mudada, de um caráter transformado. E olhando para Raabe, nós podemos ver tanto a fé, ela creu no Senhor, mas também obras. Ela acolheu aqueles homens. Ela teve uma fé operosa, uma fé, meus irmãos, que age. Ou seja, as duas coisas caminham juntas. Uma fé genuína vai te levar a boas obras. Uma fé genuína vai te levar a uma santidade, a uma vida compromissada. E isso nós podemos ver aqui. E o próprio Novo Testamento testifica acerca de Raabe. Agora, meus irmãos, vamos voltar lá para o nosso texto, lá para o versículo 15. Nós estamos na seção que está falando da proteção de Raabe, dos espias. Os espias foram protegidos por Raabe, e agora nós vamos ver, ainda dentro desse tópico, que Raabe também foi protegida. Olhe para o verso 15, que diz assim, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Olha o detalhe aí, os muros altos, largos, que tinham até casa. E onde é que ficava a casa dela? Lá em cima. Onde que ficava o prostíbulo? Em cima dos muros de Jericó. Ou seja, extremamente atrativo, né? Para quem quisesse ir para aquele local de prostituição, estava lá em cima, chamando a atenção de todos. E diz o texto, no versículo 16, e disse-lhes, ide-vos ao monte para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a tua família e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Todo o texto bíblico, preste muita atenção, a história não é somente sobre Raabe, sobre os espias, sobre Josué,
sobre o livro de Josué, daqui a pouco sobre o livro de Juízes, mas nós temos aqui uma história de fato que ocorreu, mas acima dessa história tem a história da redenção. Tem uma história que vai conduzir para o personagem principal, que chama-se Jesus Cristo, o Messias. Olha como que esse ponto aqui termina. Ela atou o cordão de escarlata à janela. Era um sinal de quando Israel entrasse em Jericó, e nós vamos ver isso no capítulo 6, quando os muros de Jericó caíram e o povo de Israel entrou ali dentro daquele lugar, houve uma carnificina. As pessoas foram mortas, mas quem que Deus livrou? Livrou ela e toda a sua família. Por quê? Por causa daquele sinal da escarlata à janela. Aquele sinal ali que lá mais à frente vai apontar para o sinal da Páscoa. Lembra da Páscoa? Quando o anjo da morte, quando passasse por sob o Egito, quem que não seria morto? Os primogênitos, aqueles que tivessem na sua casa o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro aspergido sobre aquela casa, o destruidor passaria de largo. Daí vem o entendimento de Páscoa. Então, o fio de escarlata aponta para a Páscoa, que aponta para quem? Para o sangue de Cristo Jesus. Por que o vingador não pode chegar na tua vida? Por que você não vai para o inferno, mas vai para o céu? Por causa do sangue de Cristo Jesus que está posto sobre a minha e a tua vida. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Então, vejam que uma história pequena aponta para uma história maior, e toda a teologia bíblica das Sagradas Escrituras vai nos conduzir para isso, para Cristo, para o Redentor. Esta mulher, ela foi salva pela fé. Esta mulher, ela teve obras. Esta mulher, ela foi salva pelos méritos de Cristo, assim como nós também o somos. Não há diferença. A diferença é apenas da época. O período da antiga aliança para a nova aliança. Mas o Salvador era o mesmo. Então, primeiro ponto, meus irmãos. Os pães. Nós temos ali do nosso hambúrguer, que mostra o envio dos espias e o retorno dos espias. O segundo ponto, nós vimos a proteção dos espias por Raabe e a proteção de Raabe pelos espias, e a promessa de que o Senhor não iria destruí-la e nem a sua família. Mas isso ainda são as alfaces, porque agora a gente entra no ponto principal, que é a confissão de Raabe. É aqui que o autor queria entrar. É o clímax da sua argumentação. Então, olhe para o versículo de número 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor, veja, o Senhor, Yahvé, vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos, o que está escrito aí? Ouvido. Temos ouvido, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora, veja a confissão dela. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela se converteu dentro daquele lugar. Ela ouviu sobre quem é o verdadeiro Deus, as obras de Deus, a glória de Deus, de que Ele é o Deus do pacto, de que Ele é o Senhor naquele lugar. Aqui que o autor quer chegar. Ele quer mostrar a graça de Deus na vida de uma pecadora. A graça de Deus na vida de uma prostituta. O Senhor pode salvar quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Da maneira mais inusitada possível, meus irmãos. Vejam, não houve um pregador ali, no sentido homilético, no sentido pastoral como nós temos hoje. Mas ela ouviu.
lá, alguém falando do Senhor, e o Espírito Santo trabalhou no coração dela e a convenceu. Que história maravilhosa, meus irmãos. O que a gente aprende dessa linda história da salvação dessa pecadora? Aprendemos que Deus salva unicamente pessoas pela sua graça. Preste atenção, Deus salva pessoas unicamente pela sua graça. Ele salvou uma pecadora, uma prostituta, pela sua graça. E sabe o que me faz pensar, meus irmãos? Por que salvou só ela? Por que ele não salvou todos naquele prostíbulo? Por que ele não salvou todos daquela cidade? A cidade mais à frente, ela foi destruída. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus salva quem Ele quer. Ninguém merece a salvação. É a mesma coisa de nós nos perguntarmos assim, por que o Senhor me salvou? Por que dentro daquele grupo de amigos, eu vejo poucos ali convertidos, e olhe lá se não for só eu. Eu estou pensando aqui sobre mim e sobre vocês. Não é assim que às vezes acontece? Numa mesma família, às vezes ouvindo a mesma palavra, tendo as mesmas oportunidades, por que um se converte e o outro não? Porque a graça do Senhor, ela é dada para quem Ele quer. É graça, não é mérito. Deus usou ali, meus amados irmãos, de graça e misericórdia com aquela mulher, assim como Ele usou conosco. O que é misericórdia? O que significa esse termo que a gente tanto utiliza? Misericórdia, meus amados irmãos, é você deixar de receber o que você merece. E o que você merece é inferno. O que Raabe merecia é inferno. Mas ela deixou de receber aquilo. Deus usou de misericórdia. E o que Deus deu a ela? Salvação, que é graça. Se misericórdia é deixar de receber o que merecemos, graça é receber o que nós não merecemos, salvação. Ela recebeu salvação. Ela fez parte da genealogia de Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você. O teu nome não está escrito aqui, dentro da Escritura, dentro da genealogia de Cristo, mas o teu nome está escrito no livro da vida. O teu nome foi escrito lá pelo próprio Senhor. E eu digo para vocês, baseado nas Sagradas Escrituras, que não existe a ideia do nome ser escrito, o nome ser apagado, o nome ser escrito, o nome ser apagado. Uma vez que ele foi escrito, meus amados irmãos, ele está lá para todo sempre. Nós vamos estar no céu com Raabe, com Josué, com aqueles espias, com tantos e tantos outros homens de Deus. Nós aprendemos também nesse texto que quem toma a iniciativa da salvação é quem? Deus. Como podemos explicar uma mulher dentro de um prostíbulo e ela ser salva dentro daquele lugar? Porque Deus foi lá. Porque Deus tomou a iniciativa de salvá-la. E assim também conosco. É assim em todos os momentos. É Deus que toma a iniciativa, meus amados irmãos. Aprendemos também que Deus usa todas as circunstâncias para cumprir os seus propósitos redentores. Deus usa todas as circunstâncias. Pode ser dentro de um prostíbulo. Pode ser no lugar mais inusitado. Pode ser numa boca de fumo. Como eu já vi. Eu já vi pessoas sendo salvas dentro de uma boca de fumo porque a palavra do Senhor foi pregada naquele lugar. Quantas pessoas não são salvas dentro de presídios? Há uma maldade ali, com certeza, proliferando. Quem convive, ou seja, nem que seja para pregar o evangelho nesses lugares, a gente percebe aquele clima pesado, carregado, meus irmãos. São muitas histórias ali difíceis. É muita raiva, é muito trauma, sabe? É muita revolta, é muita esperança também. Há algo que vai se misturando com familiares, com os presos, mas Deus salva pessoas ali. Tem os eleitos do Senhor lá dentro que vão pagar pelo que fizeram. E vão ficar presos lá porque vão cumprir aquilo que o Senhor quer que eles passem, que a justiça humana quer que eles passem por aquilo ali. Mas a salvação foi dada para algumas pessoas ali. Certamente o Senhor salva. Agora, para terminar, meus irmãos, nós aprendemos que todo este texto nos conduz para Cristo Jesus. Eu já adiantei lá atrás.
o cordão da escarlata, que aponta para a Páscoa, que aponta para o sangue de Cristo. A inclusão de uma pagã dentro do corpo de Cristo. Isso nos lembra o quê? Efésios capítulo 3, quando mostra ali que o Senhor, ele derrubou, 2 e 3, que ele derrubou a barreira de divisão entre judeus e gentios. Nós não somos judeus, nós éramos gentios, mas fomos alcançados. E lá no Antigo Testamento, de forma esporádica, o Senhor já ia chamando aqueles que não eram judeus, alcançando eles, até que o clímax vem lá no Novo Testamento, quando as portas são abertas para aqueles que não são judeus, e o Senhor vai salvando cada um deles. Eu termino, meus irmãos, dizendo o seguinte: Deus salva pecadores pela fé, por meio do sangue de Cristo, incorporando-os ao seu povo para cumprir seus propósitos redentores. Deus faz isso. Deus fez isso com você. Quando você olhar para Raabe, olhe para você mesmo. Deus te salvou. Se ela não merecia, você também não merece. Se a salvação chegou até ela, também chegou até você. Se ela louvou ao Senhor através de uma fé legítima e de boas obras, assim também nós devemos fazer. Amém, meus irmãos? A graça de Deus na vida de uma pecadora, a graça de Deus na vida de pecadores, que somos nós. Senhor Deus, nós bendizemos o Senhor, Pai, porque a tua graça alcançou Raabe, a tua graça também nos alcançou, Senhor. Deus amado, obrigado por termos histórias tão maravilhosas que apontam para o teu caráter, a tua glória, a tua grandeza, a misericórdia, que nos mostra quem tu és, Deus. O Deus da salvação, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Obrigado, Senhor Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.